Olá, alunos da segunda série. Vamos começar a nossa aula aqui. O tema é o Iluminismo na Europa. É conteúdo de vocês do segundo bimestre. Então, vamos lá. O que foi o Iluminismo, né? O Iluminismo foi um movimento que aconteceu, um movimento cultural e filosófico que se desenvolveu na Europa no século XVIII, conhecido como século das luzes, que se caracterizou pela afirmação do valor da razão e do conhecimento para atingir o progresso, pela crítica da ordem política, social e religiosa existente, pela defesa dos ideais de liberdade, igualdade, tolerância e justiça. Para vocês compreenderem, nós vamos ter que voltar aqui para explicar para vocês como que era a Europa, como que funcionava a política, a sociedade, né, a religião na Europa durante esse período. O século XVIII ele já marca a Idade Moderna, né, com esses movimentos, igual o Iluminismo, o Renascimento. Mas antes da Idade Moderna, né, na Idade Média, como que era a Europa, né, como que vivia o povo na Europa, né, do século XV até o século XVIII, né, que é a Idade Média. Olha só, era o seguinte: quem governava a Europa eram os reis absolutistas, né? Então, eram os monarcas, os reis. E eles governavam sozinhos, né? Era o poder absoluto concentrado nas mãos dos reis. E a sociedade era dividida em 3 estamentos. O primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, a burguesia e os camponeses. Então, a burguesia e os camponeses representavam 80% da sociedade. E essa burguesia e esses camponeses era quem sustentava esse primeiro e esse segundo estado, pagando tributos, né, impostos altíssimos. Então, para vocês perceberem, era uma sociedade extremamente injusta, né? Enquanto o primeiro e o segundo estado não fazia nada, o terceiro estado trabalhava e pagava imposto para sustentar, né, o rei, a Igreja Católica, né, que era dona da maioria das terras nessa época, né? Esses camponeses trabalhavam nessas terras e tinham que pagar imposto altíssimo para sustentar esses 2 primeiros estamentos. Então, era uma sociedade muito injusta. Então, a partir do século XVIII, o que foi? Iluminismo vem da palavra luz, de clarear as ideias, né? De iluminar as ideias. O povo começou a pensar. Foi a época, né, que o povo falou: não, a gente não pode aceitar uma situação dessa, né? Viver numa sociedade tão injusta, onde só a maioria trabalha e para pagar um monte de imposto para uma minoria viver no luxo. Então, o iluminismo é o século das luzes, onde o povo começa a pensar, falar: não, a gente tem que questionar, nós temos que mudar essa situação. Mas de que forma que esses filósofos, esses estudiosos, esses cientistas levou o conhecimento para as pessoas? Como que eles iam levar o conhecimento? Como que eles iam mudar essa situação dentro da Europa? O que muda a situação das pessoas? O que muda a mentalidade das pessoas? O conhecimento. E nesse período, as pessoas não tinham acesso a conhecimento, não tinham acesso nem à leitura da Bíblia, porque a igreja não permitia. E o povo não tinha conhecimento nenhum, então eles aceitavam tudo que vinha pela frente, né? Hoje, nós vivemos numa sociedade, por exemplo, no século XXI, onde nós vivemos numa democracia aqui no Brasil, todos têm liberdade de estudar, e as pessoas ainda é vista como ignorante, principalmente na época das eleições, não consegue nem escolher os representantes políticos. Então, imagina nessa época, que ninguém nem tinha acesso nem à leitura. Então, tudo que esses políticos faziam, tudo que o rei fazia, tudo que a igreja pregava, eles obedeciam e ainda achavam que estava certo, que se não fizesse aquilo, né, ia desagradar a Deus. Então, tudo era justificado através da fé, da religião, né? A ciência não explicava as coisas dentro da ciência, porque a ciência, a igreja não permitia o desenvolvimento da ciência, das pesquisas, né, do cientista, a medicina era atrasada, né, tudo era atrasado. Então, foi nesse período que foi desenvolvendo todas, a partir do iluminismo, desse movimento cultural, desses filósofos, que começou, né, a desenvolver
em todas as áreas do conhecimento, começou o desenvolvimento. Na química, na física, na filosofia, na medicina, né? A partir desse momento que foi mudando a realidade, que as pessoas começaram a questionar esse poder absoluto do rei, essa igreja opressora, né? Aí começou a mudar. Isso foi o século das luzes, do iluminismo, de clarear as ideias, de questionar, de aprender, de não aceitar essas condições, né? Então, vamos lá. A crítica da ordem estabelecida. Os principais filósofos iluministas, assim, que é muito importante a gente saber sobre eles, né? Que as ideias deles ajudou a influenciar a Europa e depois o mundo inteiro, inclusive o Brasil, né? Com a conjuração mineira, a conjuração baiana, o processo de independência nossa aqui do Brasil, que nós ainda é dependente de Portugal, foi tudo através dessas ideias, que veio de lá da Europa e começou a trazer as discussões aqui para nós aqui também. Essas ideias de liberdade, de igualdade, de tudo que eles pregavam também ajudou na independência dos Estados Unidos. Então, esse movimento cultural, né, de mudar o conhecimento das pessoas, influenciou o mundo inteiro, começando lá por esses iluministas. Então, teve o Montesquieu, o Rousseau, o Voltaire, o Diderot e o D'Alembert. Todos eles criticavam o absolutismo, que eu expliquei para vocês que era o poder absoluto do rei, a monarquia, né, e a ordem social, que era essa divisão de classe muito injusta, e religiosa, que era a questão da Igreja Católica, também não permitia o conhecimento e nem permitia que as pessoas escolhessem a sua própria religião. Então, basicamente, o que eles criticavam era isso. E eles propunham uma nova organização da sociedade e do poder político, né, ausente nos ideais de liberdade, igualdade, tolerância e justiça. Então, eles queriam mudar totalmente esse modo de pensar das pessoas. Então, os filósofos mais importantes foram esses aí, Montesquieu, Rousseau e Voltaire. E de que forma, gente, que eles fizeram isso? Aí do lado tem essa imagem aí. O que era essa imagem? Essa imagem era a enciclopédia que eles fizeram. O que foi a enciclopédia? A enciclopédia foi uma coleção de livros, onde eles escreviam, onde eles levaram o conhecimento para as pessoas da época de todas as áreas, igual eu falei para vocês, de química, de física, né? Foi nesse período que os químicos, Lavoisier, o físico, o Isaac Newton e vários outros, né? O Galileu Galilei, que era um cientista muito importante nesse movimento, né? Que a gente vai ver mais para frente sobre esses cientistas. Então, eles reuniram todas essas ideias e escreveram uma coleção de livros, que era a enciclopédia. E através dessa enciclopédia que eles começaram a levar isso para as pessoas, porque até então eles não tinham essa liberdade. E começou a mudar a mentalidade. Mudando a mentalidade, a gente muda tudo a vida da gente, não é? Então, foi isso que aconteceu. Olha só. O Montesquieu, que é esse cara aí que tá aí do lado, ele defendia a separação dos poderes, segundo a qual os poderes legislativo, executivo e judiciário, né, que tem de ser exercido por órgãos políticos diferentes. Para ele, o poder não podia ficar concentrado na mão só de uma pessoa, tinha que ser dividido. Igual é hoje aqui no Brasil. Hoje, por exemplo, o presidente não governa sozinho, o prefeito não governa sozinho, o governador não governa sozinho. Eles fazem parte do poder executivo. E aí tem o legislativo, que são os vereadores, os deputados, os senadores, e o judiciário, que são os juízes, os promotores, os desembargadores, né? Então é isso. E quem defendia essa ideia foi ele lá no século XVIII. E até hoje nós temos aqui no Brasil e vários outros países do mundo, né? A separação dos poderes. Isso é muito importante, porque imagina só se uma pessoa só decidisse o que acontecia, né? O que vai acontecer, elaborasse as leis só uma pessoa. Não ia dar certo, igual não deu lá na Europa, né? Que no caso eram os reis. Então vamos ver aqui para frente. Teve o Rousseau. O Rousseau foi muito importante? O que ele defendia? Ele escreveu um livro muito famoso, que é o Contrato Social. Para ele, segundo a sua teoria, né? Para ele, o povo tinha que votar, era através do voto, né? Do voto universal, da garantia dos direitos de todos os homens de voto, de escolher os seus representantes políticos, que ia mudar a situação do mundo. E olha só, hoje
os cientistas políticos, os historiadores, né, os pesquisadores acreditam que a democracia é o meio político, né, mais importante e é o que mais dá certo no mundo, né? Mesmo todos os problemas que a democracia tem, ela ainda é, né, o governo, né, a forma de governo mais certa que existe, onde tem liberdade, dá certo. Onde não tem liberdade, não funciona, certo? Então, Rousseau já defendia isso lá no século XVIII, né, com os iluministas. Aí o Voltaire também, que foi muito importante, né, com seus livros, né, que ele escreveu. Ele defendia a justiça, a tolerância, a liberdade, criticava a política, a igreja, né, igual a todos os outros. Ele achava que todos tinham que ter liberdade, certo? Aí eu falei para vocês que foi nesse período que surgiu esses grandes cientistas que nós conhecemos. Aqui está mostrando Isaac Newton com a lei da gravidade, da maçãzinha que cai na cabeça dele quando ele está lendo o livro. Aí ele cria a teoria da gravidade que a gente estuda em física, né, que vocês estudam. Aí vai aparecer os químicos, os físicos, importantíssimo nessa época, né? A criação do termômetro, do barômetro, do relógio, do microscópio, foi tudo nessa época. Todas as partes da ciência, né, foram desenvolvidas no período do iluminismo. O telescópio, tá vendo? A roda, a máquina de fiar, a máquina a vapor, que foi importante depois na Revolução Industrial. Foi tudo nesse período. A partir do momento que o povo começa a questionar, a estudar, né, o mundo começa a desenvolver. Então é isso, o iluminismo foi isso. Foi o início da mudança do mundo. Foi o início que o homem começou a pensar, a questionar. Aí foi embora, só o desenvolvimento, e até hoje a gente conhece, né, a tecnologia super avançada a cada dia que passa. Mas enquanto o homem não começou a questionar, a brigar, a não deixar que os reis, que os políticos, que a igreja dominasse, o homem não cresceu. Então, o iluminismo foi isso, essa clareza das ideias, essa vontade de saber, essa vontade de estudar, essa vontade de aprender, certo?